Muito boa noite, boa noite. Nós vamos hoje começar com a live. Daqui a pouco a gente está recebendo aí a Carla Santos e o Victor. A importância da atividade física para a saúde do idoso. Né? A gente já tinha programado essa live para hoje e eu vou aqui convidar as pessoas que estarão presentes hoje. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Já mandei aqui o convite, estou esperando só o Victor entrar. Sim. Já mencionei aqui que a ideia é a gente fazer uma live, a importância da atividade física para a saúde do idoso. E Algum- vamos só aguardar ele entrar, né? Afinal, é o nosso convidado. Isso. Algumas pessoas já entrando por aqui. Aridan está Ótimo. presente. Fábio, boa noite a todos. Boa noite, Vitor, Boa noite, boa noite. nosso convidado especial dessa noite. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui. Tem uma galera ali, né? Tem um pessoalzinho entrando aí devagarzinho, mas vamos lá. A galera toda vai entrar aí. A gente vai dar uns 5 minutinhos aí até todo mundo poder entrar. Sim. A ideia realmente, né, é a gente aproveitar esse espaço. A câmera do Vitor tá meio que travada. Tá ouvindo, Vitor? Aí, acho que vai voltar. Aí. Aí, voltou. Ivanilde, boa noite. Passou a manhã toda comigo hoje e hoje ela vai sonhar comigo. É nossa aluna do Karatê lá no BS11. Logicamente, né? Sejam todos bem-vindos, quem estiver entrando na live. O bom é que eu tô olhando aqui para ver se compensa de alguma forma, né? Lilian, creio que é a filha da dona Ruth. Boa noite, Lília, É, obrigada. sim. Pelo sobrenome é assim. Vitor vai estar hoje com a gente estreando aí como nosso primeiro convidado. Vai ser bem legal Espero estar que com vocês. espero que esse nosso trabalho tenha a mesma grandiosidade do trabalho que nós iniciamos com o Karatê para a terceira idade, que ele cresça absurdamente na velocidade da luz, igual tem crescido o nosso grupo, que a gente possa, através das redes sociais, estar alcançando várias vidas, né, que estão por aí nos escutando. Isso é legal. Boa noite, dona Ruth. É só daqui a pouco vai começar a Oi? entrar. Vai sim. É porque, querendo ou não, né? O pessoal espera iniciar, a gente vai dando aí um tempinho para o pessoal entrar. E agora que são 20 horas, né? Vai que deu 8 horas. Isso. O pessoal tá animado lá da onde eu dou aula, lá do Guará. E aqui da É, Ceilândia e da Samambaia. O pessoal tá Mas tá animado com o para trabalho? participar da live. Ah, sim. Eu acho que faz parte, né, Victor? A gente tem trago aí, né, muito trabalho, a gente tem trabalhado, ó, o trabalho que a gente está fazendo na UBS aí, com a ideia principal da Carla e a gente trazendo esse trabalho, já tem aí quase um ano, né? E nesse quase um ano a gente agregou muitas pessoas, a gente já chamou atenção, a gente já fez muita coisa. E eu acho que é muito, como é que eu posso dizer? É muito bem-vindo, né? Todos os trabalhos que a gente já passa a observar também, né? A gente passa a observar que não é só a gente, e talvez a gente não tivesse essa dimensão do tamanho que existem outros trabalhos também, né? Não, sim, com certeza. O trabalho que vocês fazem ali na UBS ali, vocês não têm noção dos benefícios que tem, questão de saúde em geral como um todo. Assim, aí, se você for observar na saúde mesmo, a gente não vê projeto como vocês estão montando. Assim, é muito difícil, assim, é muito difícil você montar um projeto como vocês montaram aí. Se vocês andarem aqui em Brasília mesmo, assim,
raras exceções você vai achar projeto igual de vocês, assim, voltado para um público específico, que são os idosos, né? O tanto de pacientes que vocês têm também. E como o Então, Paulo gosta de dizer, eu acho que mais difícil do que montar em si é fazer permanecer, né? permanecer. E que eles Então a fiquem, gente né, no tem, projeto, né? eu acho que hoje 70% das pessoas que estão com a gente desde o início, e vamos completar um ano agora, né? Então, Tá com isso agora o que é o quê? mais legal. 170, né? Pacientes Sim. participantes? Ô, Victor, a gente já tinha, vamos dizer, hoje é quarta, né? Na segunda, na nossa lista tinham 170 nomes. Olha aí, Hoje, e assim, isso é uma rotina. Hoje, eu acho que só hoje entraram mais 10. olha aí. Sim, nós vimos inúmeras carinhas novas. E Olha, tá dizendo aí que é uma ginástica. Boa noite, Marli. Boa noite, Wanda. tem um Laan aí também, Laan Moura. Laan Sim, foi residente comigo na UBS 2 aí também. Excelente fisioterapeuta também. E mais um aí que trabalha também com idoso também, que pode agregar bastante aí nesse projeto que vocês estão aí. sim. Pessoal, nós temos já 12 pessoas ao vivo com a gente. Eu Boa acho que a noite, gente Lisandro. pode fazer novamente uma rodada mais breve agora, né, Paulo, de apresentação, minha e sua. Com certeza devem ter convidados do Vitor aí hoje, que não nos conhece ainda. Mas para a gente não se prolongar, a gente faz uma apresentação breve, porque hoje a estrela é o Vitor. Nem tanto, nem tanto. Carla, mulheres primeiro. Ah, tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla, sou formada na UNB, sou enfermeira, gestora de coração, estou na Secretaria de Saúde há 3 anos e venho ao longo desses últimos 12 meses fazendo esse trabalho maravilhoso com os idosos que iniciamos eu e Sensei Paulo. Então, hoje a gente tem um grupo de em torno de 175 idosos inscritos na Unidade Básica de Saúde número 11 da Ceilândia, praticando karatê para a terceira idade. E através desse trabalho, nós começamos a nos apaixonar por essa carteira, por esse público, e todos os dias nasce desejo no coração de fazermos coisas novas, de alcançarmos novas vidas. E foi daí que surgiu a ideia de iniciarmos essas lives para podermos dar oportunidade a outras pessoas que também trabalham com a pessoa idosa, para que possam, nesse ambiente, estar aí falando um pouquinho, né, do que estão fazendo, e a gente está construindo redes através aqui das lives. Acho que é isso. Sensei? Sensei Paulo, atualmente trabalho como sensei na Escola Marista. Também estou aí nesse grandioso projeto da UBS 11. Também sou professor da ABKS de Taguatinga Sul, que no caso é quem eu represento dentro da UBS, e formado em licenciatura em Educação Física e estudando para bacharel. E também formado em Tecnologia de Redes, né? E acho que em algum momento eu vou usar essa parte também, espero eu, dentro da UBS. Já Mas usa, né? basicamente é isso. Oi? Já usa, eu exploro ele. Mas essa parte lá é mais lá dentro do escritório. Mas a ideia é fazer o uso, né, dessa experiência com o público, com o karatê e manter esse trabalho pelo tempo que a gente conseguir realmente fazer com que ele dure. E eu acho que no que depender do que a gente tem hoje, da força de trabalho que a gente tem hoje, se a gente não tiver nenhum contratempo, a gente vai comemorar 10 anos, 20 anos, depende muito. Talvez em outro lugar, talvez maior, talvez menor, não sei. Mas essa é a intenção. Agora, sua vez, Victor. Então, novamente, boa noite a todos que estão aí participando da nossa live hoje. Eu me chamo Vitor, sou formado em Educação Física, bacharel e licenciado também em Educação Física. Sou especialista em Atenção Básica pela Fiocruz Brasília. E atualmente eu estou atuando no UNB, né, no projeto de extensão da UNB. Sou professor lá de um grupo somente de idosos, né? Esse curso de extensão é voltado para idosos. E aí eu estou lá com eles lá, já tem um ano e meio vai fazer agora.
E aí é isso. Então, minha formação é primordial com a educação física. Sempre gostei de trabalhar com idosos, desde a época de faculdade, fazendo estágio e tudo mais, sempre fui voltado para esse público. Então, minha formação é essa, bacharel, licenciatura em educação física. Sim, então hoje a gente convidou o Vitor por saber dessa expertise dele, né, com os idosos desde a formação. E nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na live da semana passada, Vitor. E mesmo hoje a gente falando, dando continuidade, né, sobre essa fala, sobre a atividade física, né, os benefícios que ela traz para a saúde do idoso, com certeza você trará coisas que a gente não falou, né? Coisas novas da sua experiência, da importância que você verifica, né, na realização desse trabalho junto aos idosos. E a gente quer mesmo te ouvir um pouquinho, ouvir suas experiências. Bom, para entender um pouquinho aí o papel da atividade física, desde a época da faculdade, eu sempre prezei pela saúde física né, dos meus alunos, agora muito mais atuando dentro da UBS, tudo mais, dos meus pacientes, tanto a parte física como a saúde mental também, né? Então, todo o meu trabalho lá do começo, desde quando eu estagiava, até eu fui professor também durante 7 anos, quase 7 anos, 6 anos e meio aí, lá no Centro Olímpico de Riacho Fundo 1, e meu público sempre foi esse voltado para idosos, né? Adultos e idosos, né? Então, assim, desde a época da minha formação, lá da faculdade, eu sempre prezei por isso. E eu vinha na minha cabeça sempre isso, que a gente vê muito idosos querendo praticar atividade física, fazer atividade física, e infelizmente a gente não tem, assim, profissionais da nossa área da educação física muito voltado para esse público, né? A gente sabe que é um público crescente no Brasil e no mundo, né? A população brasileira em 2050 vai triplicar, já tem estudos aí que vai triplicar, vai ser a maioria da população brasileira. E aí infelizmente, a gente não tem. Então, desde o começo da minha faculdade, eu quero atender esse público. Eu quero entender como que esse público adere ou não adere à atividade física e os benefícios que ela vai trazer para eles, né? E aí, sempre trabalhei com esse público, depois da formação, fui para o Centro Olímpico e eu vi o benefício que trazia, tanto a parte física como a parte mental também, desses idosos, né? E se a gente for analisar, até a semana passada eu estava dando uma aula sobre isso mesmo, sobre o envelhecimento natural, né? Que todos nós vamos passar, eu, a Carla, o Sensei Paulo, todos que estão na live, vão passar por esse processo de envelhecimento, vamos ficar velhos, né? E aí, a parte física a gente tem que cuidar muito dela. Agora, né, amanhã, né, tinha que ter cuidado lá desde o começo, né, desde quando era criança, mas a gente sabe que no Brasil, a gente não tem políticas públicas voltadas para o esporte, né, para criança nas escolas, tudo mais, a atividade física como um todo, infelizmente, a gente não tem isso no nosso país, não é a cultura nossa, a gente, desde que pequena, a gente ensinar nossas crianças a fazer esse trabalho de atividade física, né? Então, Vitor, e só fazendo dois complementos rapidinho. Primeiro, que eu acho que é um dado importante, é que hoje o Distrito Federal ele é o local onde a expectativa de vida ela é maior no Brasil. Tá? Então, o que significa que nós somos a unidade, né, da federação que temos o maior número de idosos. Então, acho isso que é um dado extremamente importante e relevante quando a gente vai considerar a execução de trabalhos na área de saúde como um todo aqui no DF. E a outra questão que eu acho importante inseri-la também na sua fala é relacionada aí trazendo um pouco para o lado do trabalho que todos nós estamos executando e que parte dele fica na região de Ceilândia, né, na região Oeste de Saúde, é considerar isso que você está dizendo, que a educação física, a atividade, o esporte, ele já não tem essa permeabilidade dentro das famílias, né, como educação, mas também lembrar que numa população vulnerável, e aí com as suas diversas vulnerabilidades, aí é que não chega mesmo, essas possibilidades. Né? E isso eu vivi, Carla, muito presente quando eu estava na residência, dentro da própria UBS, onde eu trabalhava. Porque
tinha eu como profissional, outros profissionais dentro da UBS, e a gente não conseguia, infelizmente, alcançar um público vulnerável da nossa região por N motivos. Ou esse paciente não conseguiria vir até nós da UBS, ou até mesmo a comunicação de saber que na UBS tinha uma atividade. Então, assim, era um esforço muito grande para a gente falar assim, não, lá na UBS 2 da Ceilândia Norte tem atividade física, tem pilates, tem caminhada, tem um grupo de quedas, tem um grupo de dor de coluna, e assim, muito difícil, sabe? E a gente ficava naquela, e o debate que a gente tinha nas nossas reuniões era, por que que esse público não vem para dentro da UBS? O que está Ele não acontecendo? chega. Não chega isso. É comunicação que falta, talvez a população mesmo que não queira, ou mesmo a população que não tem acesso a vir até a nossa UBS, seja por questão de transporte, outras questões, ou é questão mesmo de não querer mesmo, Cultural. né? Sim, e também, Vitor, quando você fala sobre o envelhecimento saudável e a importância da gente estar conversando sobre isso, porque isso é algo que é uma das únicas certezas que nós temos, né? Que nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, crescemos, vivemos e morreremos. Então Morreremos. é o ciclo da vida, Isso, entende? isso. E muitas vezes, e aí voltando ainda mais para a população vulnerável, o que se observa é que o envelhecer da população vulnerável ele é diferente, né? Ele costuma ser mais sofrido e ele Sim. vem também pesado de uma questão cultural, em que eu não posso, eu não consigo, por eu ser velho, eu não tenho mais oportunidade, eu não posso Isso conseguir era nada novo, muito meu frequente essa fala. meu corpo não me permite mais, e a gente traz isso. E aí, Perdão, Carla. quando a gente pensa em atividade física, Carla e Paulo, a gente tem que entender que eu, profissional de educação física, eu vou fazer o meu trabalho de fazer atividade física com meus pacientes, com meus alunos, ou até dentro da minha UBS. Só que eu não vivo só para passar atividade física para os meus alunos, para meus pacientes. E tem outras causas de saúde que eu posso ajudar meu paciente, né? Então, por exemplo, eu posso fazer minha atividade, mas eu posso observar que meus alunos, ou o meu aluno específico, vamos dizer assim, um exemplo, ele está com algum problema de saúde mental, né? Então, aquilo ali já é uma atividade que eu estou fazendo fora do meu escopo da minha profissão. Então, eu tenho que entender isso, que a minha atividade física é o bem para ele, legal. Eu estou fazendo atividade física com ele, estou ensinando ele a fazer os exercícios e tudo mais. Talvez ele esteja com uma dor de lombar, eu vou lá e trato ele dessa dor de lombar. Mas eu tenho outras questões de saúde desse meu paciente, desse meu aluno, né? Então, eu posso observar isso como profissional. E eu, como profissional de educação física, da área da saúde, a gente tem que entender que não é só atividade física que eu tenho que tratar meu paciente, meu aluno, meu paciente. Eu tenho outras questões de saúde do meu aluno, do meu paciente que ele precisa, né? Ele tem questão de saúde, ele tem questão de alimentação, ele tem questão social, tudo isso, ele tem questão cultural, tudo isso eu posso trabalhar com ele, além da atividade física. A atividade física é muito importante para o idoso, muito importante para esse idoso. Só que tem outras questões de saúde também que eu posso ajustar ou conversar sobre esse meu. É uma educação em saúde continuada com ele, praticamente, né? E eu acho que o sensei ele tem maestria em poder dizer, Vitor, também em relação a adaptar a atividade física para aquela população, a depender das dificuldades que forem observadas, né, sensei? Sim, então, Victor, vendo aí o que você acabou de falar, nas suas palavras, você falando, eu venho recordando desse um ano, né? Que não é só esse um ano. Um ano eu falo da UBS. Mas hoje é muito simples. Tudo o que a gente tem feito nesse um ano, ele partiu da ideia de vamos fazer atividade para essas pessoas. O descrédito de fazer, né? Ah, peraí, vai ter karatê? Poxa, mas eu não tenho idade para fazer karatê. Eu não consigo fazer. Karatê é uma atividade tão, assim, tão fácil quanto jogar bola, né? Uhum. Então, assim, só que a minha visão como profissional aqui, que estou em formação de bacharel, mas querendo ou não, a gente estuda bastante para entender que eu preciso adaptar para o meu público, né? Assim como eu tenho que adaptar para uma criança, eu tenho que adaptar para alguém que tem um problema no joelho. E como você falou na tua fala, o que a gente vem vivendo esse um ano é que, por exemplo, muitas vezes eu estou ali dando aula de karatê, mas eu estou ouvindo uma pessoa que tem uma fragilidade sobre a vivência dela,
outra que tem dificuldade de se locomover até lá, e eu sempre brinco e eu comento que no início, sabe quando você olha para o estacionamento e você vê a pessoa garimpando, tentando andar devagarzinho para chegar onde você está, a gente teve que recolher as pessoas no estacionamento, na fila. Então, assim, como você falou, a gente não está tratando só de chegar ali e dar um esporte, né? Que na verdade já não é mais esporte, para mim é um modo de vida. A gente está tratando daquela pessoa que acha que não dá conta, aquela pessoa que se sente abandonada, que ela não sente que ninguém está ali olhando para ela para achar que ela é capaz de fazer. E hoje, por exemplo, hoje de manhã, eu acho que, assim, por alto, a gente chegou a 90 pessoas. Sim. E você, como educador físico, você sabe que numa faixa vamos dizer, de 70 a 90 anos, abaixar em cócoras, por exemplo, é quase impossível. A maioria não faz. E Isso é hoje, verdade. ó, eu fazia assim, tinha 2, 3 de pé, o resto estava abaixado. Então, como você fala, a gente trata não só do trabalho físico, né? Você sabe disso, igual você falou. A gente cuida do psicológico, a gente cuida do afeto, a gente cuida do pertencimento. E é uma coisa que a Carla sempre cita. Elas sempre se sentiram pertencentes àquele lugar. E é o que a gente tem feito, entendeu? Então a sua fala, ela caiu exatamente no que a gente está fazendo. E eu acho que dentre algumas perguntas que eu devo te fazer ainda, eu acho que você engloba exatamente isso. E acho que foi por isso que a gente se identificou tanto e decidiu, vamos chamar o Vitor, porque, né? Uhum. E é Acho que ele justamente isso, sabe. Paulo. E é justamente isso. Essa semana eu estava dando aula sobre qual que é o papel real da atividade física hoje em dia no Brasil. Vou colocar no Brasil. E aí, você fala dessa questão de adaptação. É assim, para mim, chega a brilhar os olhos quando você fala isso, porque eu já passei por situações que eu tenho um aluno que tinha 30, 40 anos que não conseguia calçar o sapato, colocar um simples cadastro. E quando ele te manda mensagem, professor, fiz assim, desde quando eu entrei com o senhor, 30, 40 anos, meu esposo amarrando meu cadastro. Eu já contei isso para alunos E as meus, limitações, Vitor, elas passam diversas. a interferir diretamente no dia a dia das pessoas, Sim, não né? é Então, é simples você amarrar o amarrar, cadastro, é pentear um cabelo por não é peso de simples você. mobilidade do Não é ombro. simples para mim, para você, para o CC e para outros que estão acompanhando nossa live, amarrar um cadastro, mas tem gente que não consegue amarrar o cadastro. E quando você dá oportunidade para ela e mostra para ela que a importância da atividade física vai muito além da estética, que a gente ainda se engana que a atividade física, o exercício físico é estético, mas tem muita gente que não precisa do estético, precisa de qualidade de vida. E aí você passa 40 anos sem conseguir amarrar um cadastro, seu esposo tendo que amarrar um cadastro para você, e no final lá, quando você termina a aula, e vem e te dá um testemunho e fala assim, ó, depois de 40 anos eu tô conseguindo amarrar um cadastro. Isso, para mim, isso é o que vai. Para mim, Exatamente. acabou o É dia. muito além, na verdade, a nossa atuação, e eu penso que isso, Vitor, ela vai refletir em qualquer atuação junto aos idosos. Sim, Eu acho que o que qualquer tipo de atividade proporciona, né, para essa categoria da população vai muito além, por exemplo, da atividade física. Se eu estou ali desenvolvendo um trabalho de artesanato, vai muito além do muito além. artesanato. Se eu estou mexendo na horta com eles, vai muito além, porque são inúmeras questões que acabam sendo tocadas, né, por essa aproximação, por Sim. esse momento de escuta. E aí eu dou oportunidade para o meu idoso socializar. E aí eu Sim. vou para um outro patamar. Porque quando eu dou a oportunidade de socializar, a gente teve uma pandemia que muitos idosos ficaram trancados em casa sozinhos, por exemplo. Tinha um filho, mas o filho não podia visitar, ela não podia sair, ele não podia sair, e aí ficaram trancados dentro de casa. E aí, depois que acabou a pandemia, esses idosos, muitos deles, tiveram severos problemas de saúde mental. Vários, Sim. não querendo sair de casa, depressão, ansiedade diária. Então, assim, como que eu não vou adaptar uma atividade para um idoso desse? Eu tenho que fazer as adaptações. Eu, como profissional, o CC e vocês lá, vão observar bastante isso. Não é só atividade física. Tem que tratar também a questão da saúde mental do meu idoso. Porque eu dou oportunidade de socialização para ele, eu estou fazendo um tratamento com ele de saúde mental. A partir do momento que eu coloco ele para conversar com outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema dele, a mesma questão de saúde dele, seja física ou emocional, ele vai entender que opa, não só eu que estou passando isso, eu tenho alguém aqui do meu lado que entende que eu estou passando
ou o profissional que está atendendo ele entende o que eu estou passando. E aí é uma maravilha, você vê que a melhora física e motora e funcional dele melhora muito. E a saúde mental mais ainda. E às vezes eu estou aqui lembrando de uma conversa que eu estava tendo hoje com um grupo de idosas, a gente consegue até ajudar na questão financeira. Sim. A gente tem inúmeros idosos que pararam de trabalhar e de gerar sua própria renda por dificuldades mesmo físicas, né, ou psicológicas. Sim. E aí, quando você consegue reabilitá-los, permiti-los a voltar a andar, a voltar a conseguir pegar, de certa forma, algum peso, ou a ficar em pé, a ficar sentado, a gente possibilita, inclusive, que eles sejam reinseridos com essa parte do trabalho mesmo, né? Da geração de renda. Sim. Quando eu estava na UBS como residente, eu fiz 3 projetos dentro da UBS, né? Eu com outros colegas ajudando também. Então, eu montei um grupo de caminhada, né, que a gente faz um grupo de caminhada 2 vezes na semana, e a gente também começou a fazer um grupo de pilates, voltado para idosos também, porque quando eu entrei na residência, na UBS, eu observei que muitos pacientes procuravam os médicos simplesmente porque estava com uma dor na lombar, uma dor na perna, uma dor no ombro, né, questão mesmo motora. Então eu falei assim, cara, eu tenho muita gente aqui, muito idoso, que precisa de funcionalidade. Eu preciso trabalhar outras vertentes desses idosos para que ele não precise pegar uma fila de 2, 3 horas para ser atendido pelo médico, o médico ir lá e passar um remédio para ele. Então eu montei esses 2 grupos, montei um de caminhada, montei um de pilates dentro da UBS, e assim, teve uma diminuição muito grande desse público indo para lá. E quando ia, é porque estava com crise mesmo, uma crise aguda, e eu automaticamente o profissional, não, a gente tem um grupo aqui que a gente vai tratar isso. E aí tinha outras questões físicas que mandavam para o pessoal que, né, o fisioterapeuta Fernanda e o próprio Alan, que tinha um grupo voltado para dores de lombar mesmo, específico, né? E um tratamento específico. E aí é super certo. A gente tira da fila lá do médico e essa questão de medicamento com atividade física. Então eu tirava esses pacientes que estavam procurando todo dia, toda semana, esses profissionais para tomar medicamento, tomar injeção por algum tipo de dor, e levo ele para o meu grupo e eu consigo tratar eles lá. Né? Então a gente vê a importância da atividade física, né, nessa questão. A gente diminui fila também do SUS, a gente economiza para o SUS com a atividade física, né? Eu ia até te fazer uma pergunta agora, Vitor. Qual que é a tua opinião, assim, em relação às políticas públicas mesmo voltadas para o idoso, para os idosos, e principalmente nessas questões de saúde física, mental, né? Qual que é a sua visão, assim, geral sobre como está hoje? Você acha que a gente tem muito ainda para melhorar? Como a gente, enquanto ser humano e profissional da área, a gente pode estar atuando para a construção dessas políticas e para que a gente insira tanto a nossa participação como a participação dos nossos idosos, né, nessa construção. Carla, eu entendo assim, a gente tem muitos avanços, né? A gente já tem um exemplo claro é o projeto de vocês. Isso é um avanço para a saúde, né? Isso é um avanço para a saúde, para a atividade física, para o SUS em si, né? E assim, mas infelizmente a gente, igual eu falei, a gente não tem uma política pública voltada para esse público sobre atividade física. Um exemplo bem claro, dentro da Secretaria de Saúde hoje em dia, a gente não tem um profissional de educação física dentro da Secretaria de Saúde. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem o que fazer. E quem é os profissionais que atendem esses idosos, esses pacientes, são os fisioterapeutas que, assim, fazem literalmente milagres dentro da secretaria, né? E a gente ainda tem, por exemplo, inúmeras unidades básicas de saúde que não tem esses profissionais. Não tem, aí junta isso, né? A gente tem falta de profissional. Eu fiz estágio também no Ministério da Saúde e a gente lutou, eu praticamente fiquei quase 3 meses lá, e a gente via que a gente não tinha dentro da secretaria, a gente tem um programa chamado Ministério da Saúde, que chama Academia da Saúde. Em vários lugares tem 30, 40, 50, 100 academias da saúde. Brasília tem uma academia da saúde, sabe? E assim, meu sonho, eu até falo com a Lu, que meu sonho era toda a UBS se transformar numa academia da saúde. Mas como que a gente faz isso? Só eu, profissional, só você, profissional lá da UBS, consegue lutar por isso? E aí acaba sendo que
quando a gente tem esse desejo, Vitor, e acredita naquilo que a gente faz e está ali realmente para executar nosso trabalho, a gente acaba fazendo a mágica acontecer, né? Mesmo sem ter, às vezes, os recursos humanos e financeiros necessários. Então, nós somos uma experiência viva em relação a isso, Sim. com parcerias, através de voluntariado, de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que acreditamos, a gente tem conseguido construir essas redes e está ofertando coisas que pareciam impossíveis num cenário sem essa parte profissional adequada, né? E aí eu acho que daí essa nossa conversa, essas nossas lives podem estar ajudando cada vez mais a gente formar essas redes e a gente ir conseguindo, de certa forma, executar esses trabalhos, não só lá onde a gente está hoje, mas crescer mesmo. Mas Sim. a outra coisa que eu acho super importante, eu até brinco quando cheguei lá na unidade onde estou hoje, eu falava muito que eu detestava política. Mas eu estava me referindo muito à política partidária. E hoje eu me entendo, sim, como uma pessoa que ama a política social. E eu acho que não tem outro caminho. Muitas coisas ruins acontecem, mas eu penso que se a gente, enquanto população, né, principalmente como classe de profissionais de saúde, de educação, se a gente foge da política social, esse mundo nunca vai melhorar. Então, eu acho sim que a gente tem que cada vez mais estar inserido nessas discussões, nessas questões, levantando mesmo questões, né? Levando a voz das pessoas que estão na ponta, que são os usuários, tanto do serviço de saúde como da própria educação, a chegar no ouvido de quem precisa chegar, para que talvez seja tocado e revista algumas questões, né, de políticas públicas, porque hoje a população idosa ela não está mais igual era há anos atrás. Não, né? Muita coisa mudou. Isso justamente. precisa ser discutido. E a gente tem que entender que, assim, eu tenho que entender que a atividade física, com a atividade física, eu vou evitar que meu paciente piore a saúde dele, eu vou prevenir que ele não fique doente, eu vou economizar para a saúde, sabe? Sabe quanto que a gente gasta por ano no Brasil? A gente tem 9,2 milhões de brasileiros com diabetes hoje em dia, cara. Só para você ter ideia. É o último dado de 2019, né? 9 milhões e 200 mil pessoas com diabetes. A gente gasta por ano no mundo quase 1 trilhão de dólares só para tratar diabetes. É um absurdo. É muito dinheiro. Só o Brasil, só o SUS no Brasil, para tratar complicações de diabetes, e a gente tem que entender que a diabetes, né, pode acometer qualquer pessoa, mas também é muito comum em idosos. A gente gasta 300 milhões por ano só para tratar as consequências da piora desse paciente. Por que eu não posso ter uma política pública? Isso, por que eu não posso ter uma política pública dentro da UBS que eu consigo fazer atividade física para esse paciente, atividades culturais para esse paciente, atividades sociais para esse paciente, renda para esse paciente, ensinar esse paciente a ter renda? Por que eu não posso ter um espaço? A gente tem tanto espaço dentro das UBS, né? E aí a gente fica tratando. Eu falo que a gente fica enxugando o gelo. Porque, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada Hiperdia, que né, um programa aqui em Brasília que a gente chama de Hiperdia, que trata pacientes hipertensos e diabéticos. E aí, eu levo esse paciente para lá para fazer o tratamento, passa a medicação. Eu não faço uma educação em saúde com esse paciente, ou eu não consigo fazer essa educação com tanto de paciente que chega para o meu atendimento, e eu não faço essa educação, não mostro para ele que ele também tem que fazer o papel de tratar ele também. Não é só eu, médico, ou só eu, profissional de educação física, não é só você, enfermeiro, né, que tem que tratar ele. Ele também tem que querer tratar. Só que aí eu não dou oportunidade para ele, eu dou só medicação para ele. E aí tá a importância da inserção desse usuário no seu autocuidado, nas políticas públicas, porque para que a gente saiba onde a gente tem que atuar, a gente precisa ouvir. E a gente precisa ouvir quem? A gente precisa ouvir o usuário. Né? Então, a gente precisa inseri-lo nessas discussões para que a gente trace novos caminhos e possa realmente estar sendo efetivo, senão a gente fica sempre enxugando gelo. Acho que o Sensei quer falar um pouquinho. Vocês estão ouvindo ou não? Sim, estou ouvindo, pode falar. Ouvindo a tua fala aí, Victor, nós temos relatos, né, durante esse 1 ano que a gente está aí, sobre hipertensão, sobre diabetes.
Eu acho assim, a gente, com esse pequeno trabalho nosso que está atingindo aí pessoas, e eu acredito que ainda vai atingir muito mais, a gente escuta relatos de eu estou, tá controlado, eu estou melhor, a Carla, ela tá buscando sempre nutrição, a gente senta, ó, ao final de cada aula, por exemplo, e eu acho que não sei se você faz muito isso, a gente para, a gente chama o pessoal, a gente conversa e a gente explica que não adianta a pessoa passar uma hora treinando, chegar em casa e se encher de porcaria. Então ele tem que cuidar da sua alimentação. É como você fala, a gente faz um trabalho físico, mas a gente faz um trabalho mental, a gente faz um trabalho familiar, a gente faz um trabalho de autoestima. E eu acho que pelo que a gente vê, né, não só você, eu acho que a Carla que está vendo isso muito de perto, a gente está vivendo isso agora e a intenção nossa foi: eu posso fazer, eu consegui um espaço que é um espaço aberto, que, por exemplo, muitas das vezes eu falava: se chover, a gente talvez não tenha treino. E hoje, mesmo chovendo, a gente vai para o auditório. Mesmo chovendo, as pessoas se dirigem para lá. Então, assim, a gente constrói, né, dentro disso tudo que você falou, a gente constrói uma perspectiva. E aquilo que eu repito, uma hora lá fora é menos uma hora lá dentro. Eu vejo muito hoje assim, vim trocar a receita, só vou lá ver se não sei fazer exame disso. E não vejo a pessoa morrendo, ai, eu tô morrendo, eu vou lá consultar porque eu tô morrendo. Acontece, porque querendo ou não, a maioria já tem uma idade um pouco avançada e as consequências de uma vida não tratada, uma vida sem cuidado com o esporte, sem uma vida saudável, já reflete muito no dia a dia deles, né? Sobre políticas públicas, eu, sinceramente, assim, concordo plenamente com o que você disse, e só que eu coloco para mim, como pessoa, que eu não posso ser impedido, a minha pessoa, de agir, né? E eu Sim, acho que você faz isso, eu acho que a Carla faz isso. A gente sempre olha, pera, quem que eu vou ajudar com isso? Se eu consigo ajudar, eu vou. Tanto é que a gente acorda cedo, vai cedo, as pessoas estão lá cedo, vamos lá. e a gente ri muito, sabe? A gente brinca muito. E uma coisa, Victor, que eu não sei como é necessariamente o seu público, né? Apesar de ser muito parecido, a idade é a mesma, não só a gente resgata o respeito, como a gente tenta fortalecer a mentalidade dessas pessoas. Demais. Porque chega, sou velho, eu não posso, e karatê, sabe? Não é falar assim, vamos fazer um funcional. Chegou lá, ó, vamos fazer karatê. E as pessoas não entendem que é uma atividade física da mesma forma, ele é adaptado para o público que a gente está tendo. Gente, eu tenho pessoas, idosos com 80, 90, que fazem 150 agachamentos. E você acha que eu tenho que forçar? A gente ri, a gente brinca, a gente faz piada. E nós conseguimos construir. Agora, dentro desse contexto que eu te contei, me conta aí o que é muito igual para as suas turmas. Cara, o público, assim, é igual, assim, eles têm muita dúvida disso, se eu posso ou não posso fazer, como que eu posso fazer, se eu consigo fazer, tudo isso é, assim, é inerente mesmo ao idoso também, né? Essa questão de saúde como um todo, assim. E aí eles têm muito essa dúvida também. O meu público, o seu, vai ser 20, vocês vão sempre receber esses depoimentos, assim, e esses depoimentos é importante para que a gente possa observar se o nosso, por exemplo, o projeto de vocês está indo para o caminho certo. Entendeu? Então, por Sim. exemplo, não é bom quando você recebe lá, eu tava com dor na coluna e eu não tô mais caçador. Minha pressão sempre estava alta e agora minha pressão está controlada. Isso é excelente. Como o ambiente de atividade física, Vitor, ele acaba se tornando um ambiente de educação em Em saúde, saúde. né? Porque quando eu estou falando ali de uma dor localizada, por exemplo, num joelho ou numa coluna, e aí eu já entro na conversa da minha doença crônica, do meu diabetes ou da pressão alta, e aí já dá abertura e oportunidade para aquele profissional já fazer educação em saúde em Sim. todos os sentidos. E eu penso que com a população idosa, muitas vezes essa educação em saúde, ela é quebra mesmo de paradigmas, né? Então, vocês estavam falando e eu lembrando aqui que a gente tinha idosa que descobriu diabetes recentemente e que não conseguia comer proteína, por Olha aí. exemplo. E aí a gente, com muita conversa, com essa proximidade
E esse vínculo dentro da atenção primária, eu acho que ele é super importante para que a gente consiga, de uma forma mais fácil, quebrar esses paradigmas e fazer com que a pessoa entenda que é possível, sim, melhorar, né? E hoje ver os depoimentos, isso é fantástico. Sim, e aí para você ter ideia, Carla, como que é isso importante o projeto de vocês também. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem muitos idosos, muitos pacientes mesmo, assim, não gostam de fazer essa educação em saúde. Quando você chama lá, chama para uma palestra, chama para falar alguma coisa, tem muita gente que não gosta mesmo, né? A gente Sim. sabe disso. Só que a gente entende que a gente está fazendo, por exemplo, vocês estão fazendo um projeto de karatê que leva atividade física de uma forma descontraída, né? Igual o sensei falou aí, que tem idosos que, de 90 anos fazendo agachamento, 150, né? Sim. 50 agachamento e tudo mais. E ao mesmo tempo você dá oportunidade para outros profissionais da saúde entrarem no grupo e falar sobre questões de saúde que talvez eles nem queriam saber. Posso falar com a nutrição, né? Posso falar lá com o assistente social, explicar os direitos dos idosos. Então, tudo isso é educação em saúde, né? E, Vitor, como é bonito ver, e aí eu reforço a questão do vínculo. Hoje a gente vive isso todos os dias e vivemos, inclusive, amanhã de hoje, vivemos essa experiência. Quando você cria vínculo, você cria muito respeito, né? Respeito. Eles gostam muito disso e você cria respeito. E é incrível ver como realmente antes do vínculo a gente tentava fazer, vamos fazer, vai ter uma palestra para falar sobre nutrição, aí é 3 gato pingado, né? Vai ter uma palestra para falar sobre diabetes, hipertensão, aí é 3 gato pingado. Hoje eu brinco que se eu chamar para tomar injeção na testa, eu vou ter Eles 100 vão, idosos na fila. eles vão, eles vão. E hoje eu fui ainda surpreendida, porque hoje a gente não tinha preparado para nenhum momento além da aula da manhã, né? Não tinha nada programado para eles. A gente tinha programado só a aula e os estagiários de medicina que estavam lá tinham preparado um outro momento para um público diferente, que era para as mulheres. Elas iriam falar de câncer de mama, de câncer de útero, mas como a gente tinha focado uma faixa etária, eles tinham feito um chamamento diferente. Não foi ninguém do chamamento que nós fizemos. A preceptora foi lá fora, depois da aula, e perguntou se quem quisesse ouvir uma palestra pudesse entrar. A gente quase teve que pendurar idosos no teto, porque não tinha onde colocar. Olha aí, tá Todos vendo? eles, mesmo sem estar programados, fizeram questão de estar ali, de ouvir, de aprender, de crescer, de ficar mais um pouco com a gente. E isso, a única coisa que faz isso, com que isso dê certo e aconteça é o vínculo, Isso. né? A proximidade. E esse vínculo, Carla, é muito importante porque, assim, idoso especificamente, é um público muito fiel. Quando você dá oportunidade para eles, você dá respeito para eles, e ele sente confiança em você, você tem ele Acabou. na mão, você consegue orientar ele certinho, você consegue chamar ele para, né, para todo, por exemplo, você chamou, você achou que não ia dar ninguém, não apareceu muita gente. Então, assim, eu tinha muito isso quando eu estava na UBS, uma questão com a farmácia. Eu tinha muitos idosos que tinham dificuldade de questão de tomar medicamento. Então, eu falei assim, cara, eu tenho meu paciente, eu estou fazendo o tratamento do meu paciente aqui da atividade física e tudo mais, só que eu estou vendo que eles não estão conseguindo tomar a medicação certinha nos horários, tudo mais. Tinha um paciente meu que chegava com a pressão altíssima, 18/10, 20/10, e aí eu ia perguntar a ele, não, porque eu entendi que o médico falou que eu tinha que tomar o meu remédio só quando minha pressão estava alta. Eu falei, não, você tem que tomar essa medicação todo dia. Todo dia você tem que tomar sua medicação. E aí Isso eu aí, chamei a Vitor. farmácia. Isso, E aí eu isso chamo a aí é o farmácia, eu dou quê? oportunidade. É letramento em saúde. Isso. Porque muitas vezes nós profissionais, a gente vai se colocando ali no automático e a gente esquece muitas vezes que nem sempre quem está na nossa frente, que no caso é o usuário, ele entende o que a gente está falando. Né? Então, essa comunicação ela deixa de ser efetiva. E aí eu falo: o senhor está hipertenso, o senhor agora, por conta da pressão alta, tem que tomar essa medicação, e é isso, vai lá na farmácia e pega. E nem sempre a gente consegue ter esses retornos mais brevemente e ter o tempo suficiente para ficar aprofundando mais a conversa e a orientação dos pacientes. E aí a gente acha que pronto, fiz a minha parte.
E aí, às vezes, você escuta cada coisa como isso é, mas eu pensei que eu só tinha que tomar o remédio se a minha pressão tivesse alta, né? Eu pensei que eu só tinha que usar insulina se eu medisse se tivesse alta, senão eu posso ficar a semana toda sem usar. E através dessas falas e desses momentos de troca de fala e experiência, a gente vai entendendo aonde nós precisamos atuar, né? É. Porque aí a gente foca naquilo que precisa e consegue entregar melhor, né, a informação de que eles necessitam. E a gente tem que entender, Carlos e Paulo, que um diagnóstico nunca é fácil, né? É. Não. Nunca é fácil. Seja um diagnóstico de pressão alta, um diagnóstico de diabetes, qualquer diagnóstico não é fácil. Não é fácil para o paciente. Para nós que é profissional da área de saúde, que a gente já, vamos dizer assim, a gente está acostumado em dar diagnóstico, de a gente, né, falar com o paciente o que está acontecendo com a saúde dele, talvez para a gente é muito fácil essa questão de falar. Mas o de receber, que é o do paciente, não é fácil. E para o idoso, mais ainda. Porque tem a questão da idade, que você tem que explicar para ele a medicação, o que é aquele diagnóstico que ele está tendo naquela hora. Talvez ele não entenda o diagnóstico, a gente tem que explicar para um filho, que também talvez não tenha uma responsabilidade com esse idoso. E aí a gente vai abrindo leques que a gente tem que observar tudo com esse idoso, né? E muitas vezes a gente está falando de idoso que já não consegue enxergar mais direito, de idoso que já não consegue escutar bem, de idoso que não sabe ler, né? E O não vai idoso conseguir também, tomar a medicação. ele tem uma rotina estabelecida na cabeça dele, e para mudar uma realidade para ele é muito difícil. Hoje a Difícil, gente vê muito isso. muito difícil. E a gente precisa mesmo, enquanto profissional, ir se adaptando para todas essas questões. Então, se eu sou um profissional de saúde, eu prescrevo uma medicação para um paciente que não tem letramento, que não sabe ler, eu preciso pensar como ele vai entender aquilo que eu preciso que ele entenda, né? E aí acho que entra a mágica e dentro da atenção primária a gente é mestre em ter ideias, né, para fazer isso e como é legal ver quando funciona, né? E funciona muito bem. E aí eu te falo essa questão de profissional para profissional, a gente tem que entender também que tem profissional bom, a gente tem profissional ruim, a gente tem profissional, como toda profissão, em todo lugar do mundo vai ter os que façam o seu serviço de excelência e tem aqueles que não façam. Né? Por exemplo, antes de eu sair de uma turma que eu estava aqui no Polo, na Ceilândia, eu tive uma aluna minha me chamou no canto e falou, professor, eu estou com uma dificuldade assim, assim, assado. 76 anos, querendo fazer atividade física, viu a importância, né, durante as aulas que a atividade física era importante para ela, já tinha um quadro depressivo, um quadro de hipertensão e tudo mais, e vou procurar fazer atividade física. Beleza, foi procurar numa academia e simplesmente o professor falou que não podia fazer nada com ela, não podia fazer adaptação para ela, não quis saber, né? E aí ela veio perguntar para mim qual que era a minha opinião. Eu falei assim, ó, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas infelizmente a senhora vai ter que sair dessa academia. Sim. Porque o profissional não deu atenção para a senhora, a academia não deu atenção para a senhora. E assim, não existe isso de você chegar em mim e falar assim, Vitor, eu tenho isso de saúde, assim, assim, assado, eu tenho 76 anos, e eu não falar assim, não, beleza, não consigo fazer nada com a senhora não tem mais jeito. Essa foi a fala do profissional. Sim, E a gente não pode ter essa fala. Eu posso até não ter acostumado a tratar aquele tipo de doença, fazer aquele tipo de atividade para aquele tipo específico daquela doença, ou até mesmo eu não consigo trabalhar com idoso. Mas aí eu aconselho ela a procurar um outro profissional. E aí meu conselho foi, saia dessa academia, procura uma outra academia. E na outra semana ela veio e falou que procurou uma outra academia e agora tá super bem. Foi e acolhida. assim, né, Vitor, eu tive a oportunidade. Pode falar, Sensei. Não, continua. Eu tive a oportunidade recentemente de conhecer alguns projetos que são executados na Itália, onde em algumas cidades menores a população ela é capacitada para lidar com o idoso, no sentido de acolher, de escutar, de fazer todas essas considerações dessas dificuldades que possam vir a existir. Eu fiquei encantada com isso. Hoje, lá na Câmara dos Deputados, foi apresentado também, parece que no Brasil mesmo já existe alguns locais que iniciaram esse trabalho. E aí eu já brilhei o olho e falei, gente, já tá mais uma estrelinha aqui. Não sei como, quando, por onde começar, mas
poxa, se eu pudesse participar de uma capacitação. E aí eu pensei logo assim, falei, uma cidade é demais para mim, né? Aham. Mas talvez de um bairro, de uma quadra Uma dentro do quadra. bairro, né? Daquele comércio local ali mais próximo, a gente pensar em alguma forma, porque é isso. E é desde a academia até a padaria. Até a padaria. Não é só na academia que ele vai ter essa dificuldade. Às vezes ele vai ter a dificuldade na padaria, ele vai ter a dificuldade no mercado. E como está trazendo a sociedade, né, para essa realidade da população idosa e das suas necessidades. Então já está aí alguma coisa a mais para a gente poder já começar a pensar E aí, e é, talvez construirmos juntos. e aí, cara, É, pode ter. pode falar. E aí a gente tem que entender isso. Por exemplo, você falou sobre esse projeto na Itália. A gente está ficando uma população velha, a população brasileira está ficando uma população velha. A gente tem políticas públicas hoje voltadas para a atividade física, para a melhora da saúde física dos nossos idosos no Brasil hoje em dia. A gente tem uma política assim, não, essa política pública vai ser instalada hoje no Brasil, nacionalmente, todo mundo, todas as secretarias de saúde vão ter que fazer. Infelizmente, a gente não tem. E a gente tem que ter profissionais capacitados para isso. Não é simplesmente eu fazer o profissional, o projeto, e aí, cadê os profissionais para mim, né? Para me Exatamente. cuidar desses idosos, né? E aí eu tenho, Isso. assim, a ajuda da população é bem-vinda, com certeza. Mas se a gente não tiver profissionais capacitados para esse público específico, infelizmente a gente não consegue. E aí a gente tem que entender que políticas públicas não é feita só por mim, profissional da área de saúde, não é só a população. A gente tem que entender que os políticos também têm que fazer a política de saúde. É porque com eles que começam os projetos. Eu tenho o poder Exatamente. de ir lá e fazer o que eu faço como profissional, né? Atender meu profissional. Você, como enfermeira de saúde da família, tem como fazer um projeto específico lá para os seus pacientes. O CC com karatê. Só que para mim fazer uma política pública voltada para esse público, eu preciso de políticos engajados para isso. E aí a gente vê que infelizmente, a gente não tem. A gente tem algumas É, coisas específicas e alguns pontos, mas a gente precisa de uma política pública voltada para a atividade física no Brasil. Ô, Victor, hoje, graças a Victor, Deus, a gente tem a Procuradoria do Idoso aí diretamente com a gente, na pessoa da Luciene, que eu creio que está aqui assistindo e que tem nos permitido promover algumas discussões e participações sociais. Eu acho que envolver a academia nessas discussões e nessas questões é extremamente importante. Então, a gente tem se envolvido muito dentro das universidades e eu acho que a gente tem que tentar fortalecer isso, sabe? Porque através da academia a gente consegue chegar mais nas questões políticas. Exatamente. Ter você hoje dentro da Unicer e poder abrir essa porta, né? Dentro da universidade mesmo, eu acho que vai ser extremamente válido e importante. E é igual você falou, são duas vertentes. Eu preciso ter a vertente onde eu vou educar a população, onde eu vou educar o próprio idoso e a comunidade, mas eu também preciso educar os profissionais que hoje lidam com essas pessoas. E aí não só dentro da saúde, mas dentro da educação também. É. O Sensei quer falar um pouquinho. assim, dentro do que você está falando, Victor, eu tive um chefe, que foi um dos grandes chefes que eu aprendi muita coisa com ele, é que não adianta a gente fazer as coisas e ninguém está vendo, né? Nós hoje, eu, a Carla, e agora você e outros profissionais que a gente está agregando o Unicef, né? E a Lu que tem ajudado a gente, tem sempre ouvido a gente, e outros, né? A ideia é que a gente consiga, com esse trabalho, mostrar que é possível. Você faz seu trabalho e você mostra para essas pessoas que é possível. Eu, você e o outro, a gente já está mostrando que é possível. Se a gente faz isso com 200 pessoas, sem ter, né, como, verba, tudo para isso, imagina se a gente tivesse. Agora, é importante a gente lembrar, pelo menos é a minha opinião pessoal, que uma coisa que faz falta muito é a gente fazer isso que a gente está fazendo. É se juntar com pessoas que têm a vontade, que levantam e fazem, e que agora, com as lives que eu espero que a gente continue fazendo e continue agregando, porque o que eu estou vendo nesse caso é que nós estamos falando várias línguas. Eu não estou falando só do Karatê, você não está falando da educação física e a Carla não está falando só da UBS. A gente está trazendo nutricionista, a gente está tendo parcerias onde vem nutricionista, vem terapeuta, vem... Então, assim, a gente está tentando fazer com que o leque aumente muito grande. E a gente vai se tornar visível porque a gente começou e a gente quer ir longe. Eu acho que não tem, a menos que alguém me pare, eu só vou parar
enquanto eu tiver forças, a gente vai continuar. E a gente está agregando pessoas com o mesmo objetivo. Sim. E o que falta hoje é alguém que tome a rédea do que ele está fazendo. Porque é Justamente. fácil eu chegar e falar assim, Victor, vai ali e cuida daquela sala. E você não quer cuidar. E aí o que, que acontece? Aquela sala não vai, né, funcionar como ela deveria. E o que eu mais tenho visto, e por isso que a gente conversou e a gente fez o convite a você para falar aqui hoje, né? É que a gente entende, a gente sente que você vai na mesma direção que a gente. Quer fazer, precisa de ajuda para crescer, porque vontade não lhe falta, Não, com né? certeza. E, a gente- e o que que a gente vê hoje quando eu chego na UBS de manhã e você vê 80, 100 idosos, a vontade deles de continuar fazendo o que a gente começou a fazer. E que não é para parar por aqui, né? E eu acho que é exatamente isso. A gente talvez não tenha ainda uma política voltada, mas a gente tem que construir, a gente tem que escrever essa história. Outros, né? E eu acho que um dos caminhos é a gente continuar mostrando as coisas boas que já existem. Infelizmente, tem algumas coisas que deveriam ser divulgadas não são tão divulgadas, né? Justamente. Notícia boa nem sempre vai para o jornal. Ah, com E eu certeza. penso que através das redes sociais e dessa união aí, dessa rede que a gente está tentando construir, a gente possa, assim, estar mostrando mais para a população as coisas boas que já existem, né? Como elas podem acessar serviços. Então, hoje a gente sabe que a gente tem inúmeras práticas integrativas sendo realizadas dentro das unidades básicas de saúde Muito e forte, muitas né? vezes a população não tem conhecimento disso. Grupos voltados para a população idosa dentro da Ceilândia e com certeza dentro de outras regiões administrativas que também não chegam muitas vezes no conhecimento da população. Então, a ideia mesmo da live é estar colocando mesmo isso estampado para que as pessoas conheçam, possam ter oportunidade de participar, saber como participar. E eu brinco muito desde o início que é o movimento que gera movimento. Às vezes a gente Justamente. se acha uma formiguinha pequena, mas é o nosso movimento que vai fazer com que outras pessoas também queiram, né, se mover e estar Exato. fazendo novas propostas que possam estar agregando aí na construção tanto das políticas públicas como também dos nossos atendimentos de forma mais isolada. E essa fala do Paulo aí é importante também, Paulo, porque, por exemplo, é, por que que não pode ser replicado o projeto de vocês lá da UBS 11 em todas as UBSs, né? Eu, quando fiz o Pilates na minha... quando eu fiz o Pilates lá na UBS 2 da Ceilândia Norte, quando eu estava lá como residente, assim, foi uma novidade para a unidade e foi uma novidade para a residência, para os residentes que estavam junto comigo em outras unidades. Porque não sabiam o que fazer mesmo. Profissional de educação física, por exemplo, eu tinha 4 profissionais de educação física que foram residentes também junto comigo, né, em outras unidades. E muitos deles não sabiam o que fariam na UBS. Os próprios profissionais, alguns profissionais, não sabiam explicar para ele o que ele ia fazer lá dentro da UBS. Então, muitos ainda tinham dúvida. E quando eu criei o grupo de Pilates, foi igual o Paulo falou. É assim, é novidade, ninguém conhece no começo, mas depois a coisa, se a gente tiver como divulgar e a gente se mostrar, e eu sempre mostrando, ó, assim que a gente tá fazendo tudo mais, e aí vinha a gente perguntar, ó, o que que você montou lá? Como que você montou? O que que você fez para montar? E aí eu recebi até mesmo residentes, eu recebi residentes que faziam o programa junto comigo para ficar na minha unidade para ver como que eu trabalhava com esses idosos, sabe? E aí o Paulo traz essa fala muito importante. Então, assim, a gente tem como replicar, né? A gente tem como replicar. O que a gente precisa é de gente que queira fazer essa replicação. A gente precisa de atividade. A Amanda falou uma coisa muito específica, muito legal, que a Amanda é a TO lá da UBS 2, foi minha Oi, preceptora também. Amanda, boa noite. E aí ela fala que falta especialista. A gente entende que falta especialista na SES, né? Na Secretaria de Saúde mesmo, né? Mas a gente também falta gente que queira fazer o serviço também, né? Falta os profissionais, a gente entende que a demanda é muito grande para as UBSs, né? Mas a gente falta esses profissionais, a gente falta outros especialistas dentro da secretaria, mas a gente precisa replicar esse projeto. Eu penso que unir forças é o caminho, né? Porque às vezes eu não tenho, igual eu conheci o Vitor fazendo ponte. Meu Deus, Justamente. preciso de apoio para aurículo, eu não tenho. Foi assim que eu conheci o Vitor. E eu acho que unir forças promove isso.
né? Promove com que eu conheça o trabalho do outro, com que eu tenha desejo de falar, nossa, está dando tanto certo lá, por que não replicar para cá e vice-versa? E assim a gente vai construindo mesmo esse mar de possibilidades aí que Justamente. temos, né? A Justamente. gente está chegando aí em quase 1 hora de live. Eu fico muito feliz porque a gente conseguiu manter mais ou menos a mesma quantidade de público que está nos assistindo desde o início. Isso é maravilhoso. Mas a gente sabe que todo mundo tem inúmeros deveres, afazeres, né? Meio da semana. E a gente vai estar toda semana aqui trazendo pessoas novas. O Willam está aqui, o Willam, que é da Secretaria de Educação, está com a gente também desde o início, está aqui dando ideia de que seria muito interessante fazer lives de encontros dos grupos de idosos. Vamos sim, Vitor, convidar, né? Nos grupos em que estamos, quando a gente for fazendo as lives, está convidando mesmo esses idosos para participarem das discussões, até de uma forma mais efetiva, para que a gente consiga unir mais forças em relação a todas as questões que a gente vai estar sempre trazendo aqui para discutir. Ó, eu tô com uma Quer falar ideia, mais Carla. alguma coisa? Eu Pois tô com uma não. ideia agora, Carla, de a gente, Ah, por exemplo, eu já fui professor dos polos da Samambaia, Ceilândia, e agora estou no Guará, né? Lá desse projeto de sim. extensão da UNB. E aí agora eu tô com um projeto, ver se a gente faz um encontro dos idosos. Vou colocar onde eu trabalhei, né, nesses polos, Uhum. que ainda eu não conheço os outros polos, mas vou chamar os outros polos também para a gente fazer um encontrão mesmo, sabe? Fazer uma Sim, socialização desses idosos também. E aí a gente chama o pessoal do Karatê também, vai para o parque da cidade fazer uma caminhada. já Não deu para a gente estava fazer. hoje falando com as alunos, olha, a gente vai fazer uma caminhadona aqui de idoso nesse parque da cidade. Vamos organizar isso. Para você ter ideia como que é importante essa questão da atividade física, Carla, para a saúde do idoso como um todo, quando eu estava na UBS, eu fazia vários passeios com os idosos. Vários passeios. Então tinha idoso meu que tinha 74, 76 anos e nunca tinha ido, por exemplo, na Catedral de Brasília. Sim. Nunca tinha ido no Jardim Botânico de Brasília. E aí, Ouvi isso hoje de algumas idosas. quando você dá oportunidade para eles, com atividade física, mas com outras oportunidades, até mesmo cultural, você vê a felicidade que eles ficam. É Então, isso. assim, minha ideia é levar esse público idoso, essa população, Sim. para sair mesmo para o Brasil. Então a gente já tem aqui o apoio da Procuradoria do Idoso, na pessoa da Lu, que eu só dou demanda para ela. Eu falo, Lu, Ó, estou em Lu, dívida eterna aí, contigo. Lu, já mais um Mas vamos projeto. tentar sim trazer a BKS aqui, está falando em relação a gente procurar Quando, apoio da Secretaria de Esportes, para a gente estar sim, aumentando aí essa possibilidade. Eu acho que é Sim. super possível, a gente tem que botar mesmo a boca no mundo, trazer esse pessoal para a luz, né? E chamar mesmo para tá nos ajudando, porque é com esses pequenos movimentos que as coisas começam a acontecer. quando nós começamos o projeto, uma das falas, né, que os idosos sempre tiveram é: vai ter passeio quando? Vai ter passeio Quero quando? sair, quero sair. E, uma das coisas que eu sempre expliquei para eles, pelo menos era esse o meu primeiro pensamento, é que a gente está indo tratar ainda da saúde, né? Primeiro a saúde física, com isso, fortalecer isso. Eu não sei como seria colocar 80 idosos dentro de um ônibus e levar para uma catedral. Hoje eu já acho que isso é muito mais possível, né? Teremos a Viável. experiência semana que vem. Já Paulo, temos eu vou te falar que é 4 viável. idosos que estaremos levando quarta-feira, dia 8, lá na Olha aí. CLDF, É para todo mundo tem comemorar a que ir, Semana do todo Idoso. mundo. Paulo, eu Não vou te sei falar que como é eu vou viável. fazer para não perdê-los, mas estou indo na força e na coragem. Paulo, eu vou te falar que é viável, sabe o que? Se colocar 80. Assim, quando eu fiz esses passeios, é, teve gente que falou assim: você é doido, Vitor, você é maluco, você tirar paciente da UBS para levar não sei para onde, é muita responsabilidade, você tem que ter cuidado, que não sei o que lá. E eu falei, cara, se a gente não fizer, a gente. A Lu E está aqui aí, dizendo que no ônibus não cabe 80. Ô Tem Lu, problema não, não, ô a Lu. Lu, gente, deixa É eu a te gente dois, pede para falar. ela três, dois. quantos? Porque pela lei não pode. Mas eu Hã? botaria tudo ali agachado, tudo fazendo Não, agachamento, 80 dentro do ônibus. Iria um no colo do outro sem Um no problema. colo do a gente outro. coloca. Ó, Eu, eu, Eu levei Eu até ouvi 38. uma idosa falando para mim hoje que uma vez saíram para passear e a polícia parou o ônibus. E aí, quando os policiais entraram no ônibus, né, para tentar ver se tinha alguma coisa errada, os idosos começaram a levantar e falar: deixa eu tirar uma foto com você, deixa eu tirar uma foto com você. Diz que eles ficaram tão envergonhados que eles não segue, segue, segue. Desceram do ônibus, não quiseram nem ver mais nada. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, a Fernanda mesmo aí que a Lu tá falando, a Fernanda lá da UBS 2.
ela passeia muito com os idosos dela, que ela tem um projeto Ei, na Fernanda, quadra. quero você na nossa live, viu? É, aí, Já ó, Fernanda uma é pessoa excelente. muito importante me pediu hoje para eu te convidar. Então você já está sendo convidada. Com essa fala Pois da é. Lu aí, com essa fala da Lu e com o Victor hoje, com a Carla, comigo, nós temos a prova viva, né? A prova viva de que o que nós fazemos agrega muito valor. E assim, é aquilo que a gente falou. A gente começa um projeto e pensa, poxa, estou sozinho fazendo uma frente. Aí você conhece o Victor fazendo outra frente. A Carla quer fazer outra, conhece alguém. E olha só, a gente já tem uma visão bem mais ampla do que o que a gente está fazendo é o caminho certo e que tem mais gente fazendo. Então, É assim, isso. eu acho muito legal porque assim, é uma experiência, até para mim, que estou dando aula de karatê, entender que o bem que eu estou tentando fazer e que a gente está conseguindo fazer, ele também é replicado por outras pessoas, né? Sim. Talvez aqui lá nas UBS seja mais tempo do que eu vou lá voluntariamente, mas eu vou com uma vontade tão grande, levanto de manhã pensando, ó, quem será que eu vou fazer reclamar de dor amanhã? Então, assim, e elas sorriem, sabe? Nossa, professor, ontem minha perna tá doendo da semana passada. E a gente sorri muito isso. E a gente vê o brilho nos olhos, sabe? E vê que as outras UBS, cada um tem o seu, né? Por exemplo, por que não tem karatê não sei onde? Cara, mas lá tem Tai Chi Chuan. Ah, por que não tem? O outro tem dança. E, cara, é uma coisa tão maravilhosa. Por exemplo, a gente não teve hoje aqui, inclusive tá no metrô a Vivian. Ela A está minha aí, aula. tá? Eu acabei de vê-la aí, Não, sim, mas eu falando assim, dando ela um não oi. está visível, né? Sim. E a Vivian, ela dá a aula dela é diferente da minha. Então o que que acontece? No mesmo lugar, dias alternados, a pessoa faz o karatê e vai no outro dia faz a rotina da Vivian. Então é a prova mais grande de que a gente tem tá se formando, né? Um polo. Não dá para ser unidade só. É um polo de pessoas que levantam e fazem. As políticas públicas, uma hora ou outra, ela vai ter que enxergar que gente para fazer tem. Tá faltando Talvez apoio. Carla, hoje Paulo, nós para não vocês terem. tenhamos ainda uma unidade, principalmente na atenção primária, específica. Aquela unidade ela é específica de saúde do idoso. Mas, na verdade, nós temos mais de 20 unidades focadas e com algum tipo de trabalho voltado para a saúde do Idoso. idoso. E falta comunicar. Isso falta comunicar, porque durante as minhas aulas, pelas experiências que eu tinha em UBS, quando eu comunicava meus alunos, por exemplo, lá da UNB, que na UBS tem Tai Chi Chuan, tem atividade física para o idoso, tem outras atividades voltadas para o idoso, nunca nem sabiam que existiam isso. Achavam que era só ir lá e pegar medicação e só para ir quando estava doente. Falei, não, gente, vocês estão. O mundo tá diferente. Eu falei, Aqui a a medicação, ó. informação. Tem muita gente boa aí Tem fazendo muita, trabalhos muita, muita. E eu maravilhosos falo que até pra precisam eles, ser cara, isso, divulgados. que eu ficava muito triste quando eu tava na UBS, eu ficava muito alegre, na maioria das vezes, mas eu ficava muito triste quando eu ia passando no corredor e a secretaria mandava 200, 300 caixas de medicações. E você olhava as medicações, tudo para doenças crônicas, diabetes, hipertensão, tudo, né? E eu falei assim, cara, a gente tem que mudar esse cenário no Brasil, cara. A gente não pode ficar. A população tá adoecendo, a gente E tá aí, vendo a para você população. conseguir um halter, uma caneleira, uma Cara, caixa elástica, uma Carla, bola, você tem que sair implorando. Carla, Lá demais. do 11, o que a gente tem hoje foi assim: ei, me dá um pouco aqui, me dá um pouco É ali, isso. E aí tem eu que tá falava usando, isso me pra eles. empresta. E eu cheguei a discutir isso. A Lu tá de prova aqui, você tá de prova, a Fernanda e a Amanda tá de prova. Quando eu fiz o Pilates na UBS, eu não tinha colchonete. Eu não tinha colchonete para colocar meu idoso, meu paciente para deitar. Eu não tinha uma Também. faixa elástica sei lá, um kit tá hoje, uma faixa elástica, vamos dizer, Até vagabunda, hoje a gente R$ 10. faz agachamento segurando na grade das janelas, por fora. Você entende como que é? E aí é triste, mas ao mesmo tempo te dá uma esperança que você pode melhorar com um pouco que você tem o seu E paciente, sabe? falando aqui agora, a Lu tá aqui, né? Não que a gente tenha esquecido, mas graças a Deus, através do apoio da Procuradoria, a gente tá em fase final, a gente vai conseguir levar o projeto, o Pro 60, né? Para a UBS, onde a gente está atualmente, e com isso, graças a Deus, a gente vai conseguir ter todos esses materiais lá para Carla, estar cada vez melhorando. e ó, como que é importante quando a gente tem uma gestão que entende a importância da atividade física. Você é uma gestora da sua unidade,
Olha o projeto que vocês estão fazendo, você e o CCI montaram esse projeto dentro da UBS, vocês abraçaram esse projeto e vocês têm crescido cada vez mais, tanto o público como a visibilidade. E aí, quando a gente não tem gestores que entendem isso, que a minha unidade não tem que receber só paciente doente, cara, melhora tudo, sabe? Eu desafogo o médico que está lá trabalhando quase, vamos colocar quase 12, 13 horas dentro da unidade. Eu desafogo o técnico de enfermagem, eu desafogo a enfermaria, eu desafogo a farmácia de entregar remédio, eu desafogo todo mundo. Eu melhoro a saúde da minha população. Também permito ao meu servidor ter esse momento comunitário, coletivo, sim, e também tratar da sua própria saúde mental. Sim, antes de vocês montar esse projeto, Carla, aí é uma pergunta para você. Quantos profissionais da sua unidade que saíam para ir fazer alguma coisa dentro da UBS, assim, tem uma atividade bem ali, eu vou lá ver como que tá. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai, porque assim, e você entendeu, como gestora, como que é importante isso para dentro da unidade. Não só para o paciente, mas para quem é profissional da área da saúde dentro da UBS mesmo, sabe? Hoje, quando a gente olha aquele tanto de idoso lá fora e a gente pensa, cara, eles ficavam todos aqui dentro. Eu até brinco com eles que a nossa camisa é essa azul, né? Eu falo que é proibido ver essa camisa azul dentro da UBS. Quando eu vejo assim, tentando consulta, opa, qual que é mesmo problema? Seu lugar é lá fora. Aqui dentro, vamos ver se precisa mesmo. E a gente tira aquela alta utilização, né? De consultas, muitas vezes desnecessárias, de exames, muitas vezes desnecessários, quando você começa a promover saúde. E você apoia outros projetos, por exemplo, dentro da secretaria tem muito projeto bom, por exemplo, o tabagismo, você consegue influenciar as pessoas a pararem de fumar. Só para você ter ideia, né? A gente tem algumas unidades que agora está com algum projeto sobre questão alcoólica também, lá na unidade 2, acho que vai ter alguma coisa a respeito disso. Você consegue influenciar que as pessoas parem de fumar, a gente consegue influenciar as pessoas que usuários de drogas, né? Tudo isso a gente consegue influenciar com a atividade física, se a gente souber e a gente tem gestores que apoiam isso. Só que se a gente não tiver pessoas que apoiam... que isso vem, tudo isso também está envolvido na formação, né, Vitor? Sim, com certeza. Na academia mesmo, porque não são todos os profissionais que têm essa visão, porque não tiveram essa construção dentro da própria faculdade, da universidade. Eu acho que, para mim mesmo, a virada de chave foi quando eu decidi fazer especialização em medicina integrativa, porque eu também era muito dessa linha de medicação, doença, remédio, doença, remédio. E muitas vezes os profissionais não têm essa oportunidade. E basicamente tem 7, 20 UBSs que têm atividades. E eu acho que, como a gente falou, nós temos atividades diferentes, né? Não é a mesma coisa, em diversas UBSs fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, na parte individual, né? Eu acho que cada um está contribuindo para isso. E no coletivo, a gente tem uma coisa, um espaço onde a gente tenta tirar realmente, né? Tirar o idoso lá de dentro, a pessoa da terceira idade, e fazer com que ele entenda o seguinte: ele pode ir lá, vai lá visitar o médico, vai lá dizer oi, vai trocar uma receita, porque querendo ou não é uma realidade, mas ele tem um espaço de trabalho, de educador físico, de fazer um trabalho. Gente, eu vejo idosas chegando, professor, eu não dou conta de agachar, mas eu vou tentar fazer. Ou seja, uma força mental maior do que o corpo permanece. E aí, quando você olha depois, ela está lá abaixando. Tem uma segura na grade, faz, e você nota que isso, né, não só o UBS 11, as outras UBSs, né, pelo que a gente está sabendo, elas estão contribuindo justamente para isso. E é uma importância gigantesca para o resultado que a gente está querendo, né? E aí, como que a gente não replica isso? Disso, viu? A Lu está dizendo aqui que está juntando, está sendo aí, nos ajudando a juntar as pessoas que estão com vontade e desejo de fazer diferença, que logo, logo nós estaremos com um programa único. Aguardo e confio, Lu, conte comigo. Lu é fera, Lu é fera. E aí, Paulo, como que a gente não tem uma política pública de atividade física ainda no Brasil, né? A gente não tem, não é só voltada para o idoso, a gente não tem uma política pública de atividade física voltada no Brasil, para a população em geral, né? A gente tem vários projetos dentro do Ministério da Saúde, a gente tem aí o guia de atividade física da população brasileira que foi feito aí. Até eu conheci as pessoas que participaram desse guia, muito importante, mas a gente ainda não tem visibilidade disso, sabe? A gente não tem, por exemplo, o Ministério da Saúde não consegue pegar esse projeto, esse encaixe e tudo mais,
e dar para as UBS replicarem para a população, sabe? A gente não tem isso. Então a gente precisa de pessoas que entendam isso, sabe? Vamos lá dentro do ministério mostrar nosso trabalho. Para Mostrar você ver, nossa ó, força, a Lu tá de mostrar a prova. diferença que a gente está fazendo. Você falando da Lu, como que eu conheci a Lu? Eu estava fazendo um estágio, terminando minha residência, a gente tem que fazer um estágio em alguma parte da saúde do DF, e eu fiz no Ministério da Saúde. Eu chegando no Ministério da Saúde, eu perguntei como estava Brasília, a questão das academias da saúde e o IAF, né? É um incentivo que o Ministério dá para a Secretaria de Saúde. A gente estava em último, Carla, Sim, para receber verba. eu fui surpreendida com a minha unidade lá no chão. Carla, a gente, só pra você ver, a gente tava em último, nacionalmente em último. A gente não recebia. Sabe como que a gente recebeu uma vez, há, sei lá, 5 anos atrás? A gente recebeu R$1.000 há 5 anos atrás. E eu falei assim, aí eu falei assim, cara, não é possível. A gente tem verba. A gente tem quase 200 mil todo mês pro GDF ter essa verba. 200 mil. 200 mil você consegue colocar muita coisa dentro da UBS. Você consegue comprar material para a UBS. E aí eu explicando, perguntando, caçando, eu falei, cara, vamos mudar isso, a gente tem que mudar isso. Aí mandei mensagem para um, para outro, até que chegou na Lu, Vitor, eu quero conhecer isso, quero que você me explique como tá sendo essa questão. A gente não tem academia da saúde em Brasília, a gente tem uma que é voltada muito mais para a PIS lá em Planaltina, que também faz um trabalho de excelência também lá em Planaltina, mas a gente precisa replicar essas outras coisas, sabe? A gente precisa, E aí eu mostrei para a Lu, falei, Lu, a gente tá assim, ó, esse é o cenário aqui desolador de atividade física na Secretaria de Saúde de Brasília. Vamos colocar mesmo a Procuradoria do Idoso aí junto com a gente nisso, porque sabe? eu acho que o foco é essa, como o foco, né, é essa carteira, nada melhor do que eles nos ajudar a levar, a subir cada vez mais essas discussões para que a gente possa alcançando novos patamares. Gente, eu acho que a gente pode encerrar, né, pelo adiantar Antes de encerrar, da hora. eu acho que eu gostaria de pedir ao Vitor que fizesse aí sei lá, deixar uma mensagem, alguma coisa, uma contribuição para incentivar muito mais, não só as pessoas que estiveram na live, como até nós, né? Eu achei toda a palavra inspiradora e nós nos baseamos pelas nossas ações. E só que, né, as ações a gente está fazendo. E eu acho que a gente sim está fazendo muito barulho e esse barulho vai chegar onde a gente quer. Justamente. E aí eu gostaria de convidar você a deixar aí uma palavra, depois a Carla, logicamente. Beleza? Eu vou deixar a Carla primeiro. Vai lá, Carla. Gente, pelo amor de Deus, eu sou tímida. Vai, Carla, você primeiro, na verdade, vai. Só quero expressar minha felicidade, minha gratidão. Minha gratidão pela vida do Sensei, que está comigo desde o início. Minha gratidão por ter te conhecido também desde o início, Vitor, e por você ter abraçado a causa que eu estava levantando, porque, na verdade, também já era sua causa. Eu acho que união é isso. E eu acho que através de juntar todos nós que acreditamos no que a gente faz, a gente vai conseguir alcançar. Eu falo que o céu é o limite e eu falo com muita, muita certeza mesmo, porque eu acho que sempre a gente pode estar melhorando, crescendo e a gente vai fazer isso junto. Legal. Não, só agradecer vocês também, a Carla, o CC e Paulo aí, a Lu também, que nos ajuda bastante aí. Tem a Amanda também que está online aí também, que já me ajudou bastante nessa questão dos idosos. E a minha palavra que eu deixo para vocês aqui, que participou da live, ou vai ver essa live mais para frente, é assim, gente, vamos fazer atividade física, vamos procurar se cuidar. Quando eu falo se cuidar, não é só se cuidar com atividade física, tem questão de saúde no geral. E, assim, igual eu falo para meus pacientes, meus alunos. A gente tem que cuidar daqui para a gente cuidar do restante, né? Se a gente não cuida daqui, o restante fica ruim. Então, é só agradecer mesmo a Carla também por ter dado essa oportunidade para o CC aí de participar dessa live. E pedir para vocês conhecerem o projeto aí também deles, também lá na UBS 11, sabe? Muito importante para a população, muito legal. Conhecerem também aí o projeto da Unice, que é um projeto de extensão da UNB, que é voltado aí para pessoas idosas também, que está fazendo um trabalho assim de excelência em Brasília, sabe? A Carla, eu vou levar a Carla lá para conhecer o projeto. Estou só esperando o convite. Vai fazer uma aula comigo também, vou apresentar ela lá. E assim, a gente tem que buscar melhora, sabe? A gente consegue fazer, igual o CC falou, se a gente se unir com pessoas certas, com pessoas verdadeiras e que querem fazer a diferença
na população idosa, a gente tem que procurar essas pessoas. E a gente tem pessoas, sabe? Às vezes a gente vai ter que cavucar um pouquinho lá no fundo, mas a gente acha essas pessoas e a gente vai conseguir mudar esse cenário em Brasília. E hoje é Dia Internacional da Terceira Idade também. Mandar um abraço para todos, Parabenizar, né, a todos para os todos nossos isso, queridos, os para todos os amados idosos idosos, que a aí. gente brinca que são nossas crianças, né? Justamente, justamente. E hoje é o Dia Internacional da Terceira Idade. Um abraço para todos aí. E se precisarem de alguma coisa, a gente está sempre à disposição de vocês para ajudar o que a gente pode. William, Valeu, Vitor, eu obrigado. não uso kimono não, mas de vez em quando eu vou lá, nem que seja dar uns chutes, uns socos. Estou bem fugida, confesso. Vou levar uma A bronca aqui Carla, ao a vivo. Carla é mãe de 2 alunos nossos e eu insisto muito que ela vá treinar na BKS, né? Porque na BKS ela é só uma aluna, mas eu ainda não consegui colocar o kimono nela, não. Mas o kimono já tem, só falta conseguir colocar ela para vestir. Pessoal, então fica aqui o meu agradecimento. Agradecimento a Carla por ter tido a ideia de fazer as lives. Vitor, nosso agradecimento pela sua participação. Acaba que eu viro aqui como se eu fosse o apresentador, mas não é bem isso, né? Eu acho que é interessante que a gente partilhou o mesmo espaço com experiências diferentes, mas com opiniões que elas se juntam de alguma forma, né? E agradeço muito, guardo também as mesmas palavras, guardo aí, Vitor, Carla, o carinho enorme pelo nosso trabalho. Não somos só nós, existem inúmeras pessoas nos bastidores, e que se a gente for citar todos os nomes, a gente vai cometer o erro de não citar alguém. Mas todas as pessoas que todos os dias fazem com que o nosso trabalho seja executado, que elas se sintam abraçadas. E hoje, no Dia Internacional ou Nacional do Idoso, né, eu já perdi até a estribeira de qual deles é. Eu acho que todo dia é, porque a gente trabalha por eles e a gente faz com que eu volto para casa com o coração cheio de alegria. E eu acho que eu fico muito feliz de participar dessa live e eu espero que a gente continue por muito tempo e que esse grito, né, essa vontade que a gente tem, chegue a quem tenha que chegar. E que a gente esteja lá na frente, lembrando da live, falando, ó, lembra quando a gente falava isso? Então, assim, são com grandes profissionais como vocês que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. E enquanto a gente não consegue, a gente vai fazendo com a forma que a gente pode e vai agregando valores a essas pessoas que precisam da gente. E eu acho que nós precisamos delas também, porque eu acho que eu volto com o coração cheio de alegria e acredito que todos vocês também. Para mim, fica o meu agradecimento a todos vocês, a Lu, a todos os que eu ainda não conheço, mas que em algum momento devo conhecer. E eu espero que a gente continue fazendo um trabalho tão grandioso como a gente faz. Tá joia? É isso aí, galera. Obrigada a todos, uma boa noite. Valeu, E gente. até Boa quarta-feira noite. que vem a gente estará, nós estaremos aqui novamente e ao longo da semana a gente vai divulgar aí quem será o nosso próximo convidado especial, tá bom? Especial. Se preparem, Lu. Você vai ter que entrar numa delas. Um forte abraço. Tchau, Até tchau, Oi, gente. semana que obrigado. vem. Boa noite a Boa todos. noite.